Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, nós estamos no capítulo 6, onde falamos da vida espírita, espíritos errantes. A questão 225, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: a erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Eles respondem assim: não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. E assim foi a resposta dos espíritos para Kardec. Então veja, o fato aqui colocado espíritos errantes são espíritos que não estão mais encarnados, estão no mundo espiritual. Então, como foi colocado aqui, não. Existem várias moradas na casa de nosso Pai. As colônias espirituais são vários lugares, né, que a divindade proporciona para receber os espíritos quando eles não estão mais encarnados na matéria. E essas colônias, né, como nós já encontramos na literatura espírita, elas são colônias que recebem esses espíritos de acordo com o seu grau evolutivo. Então, nós vamos ver aqui no comentário do Espírito Miramês falando sobre isso. Mas então, respondendo e analisando, né, a resposta dos espíritos, quando nós estamos encarnados, nós estamos numa condição transitória. E quando nós vamos para o mundo espiritual, ou seja, quando a gente fala aqui, né, espíritos errantes, nós colocamos ali também como espíritos que estão vivendo no mundo espiritual, que são sinônimos, né? Ou seja, verdadeiramente, os espíritos errantes que estão no mundo espiritual são espíritos que aqui estiveram, como nós estamos aqui encarnados, e quando chegar o nosso momento, seremos espíritos errantes no sentido de que estaremos em colônias espirituais, mundos espirituais, nos preparando, né? Novamente para que possamos continuar a nossa jornada evolutiva. Passaremos por, vamos dizer assim, né, novos aprendizados, novos conceitos, para que na próxima encarnação possamos vir melhores, resgatando ali situações pendentes que ficaram de existências anteriores ou necessidades evolutivas que nós temos para aprender. Então o Espírito Miramês faz um comentário sobre essa questão 225. Diz assim: o mundo espiritual. A erraticidade, no dizer do Livro dos Espíritos, não constitui um estado de inferioridade. É como no plano da Terra. Existem almas de todas as qualidades, desde o homem primitivo até o missionário de Jesus, todos juntos no mesmo plano, mas cada qual vivendo o seu mundo peculiar, a sua situação espiritual. No plano espiritual, ligado à crosta, há uma profusão de qualificações espirituais, mas como o céu, no dizer de Jesus, se encontra igualmente dentro da consciência de cada um, despertado ou a despertar. Por vezes estamos juntos, mas com vivências separadas. Isso podemos notar entre os animais, entre as plantas e mesmo dentre um lar. As diferenças nos graus de evolução são enormes, né? A encarnação é um estado transitório, limitado pelo desgaste natural que sofre o corpo, para nos dar outra oportunidade. Com a desencarnação e a reencarnação, passamos por transes que nos despertam valores guardados nos centros da vida. São emoções que nos levam à necessidade de melhorar, ao passo que, se demorarmos em demasia em aproveitarmos a sublimidade oportuna da carne, nos acomodaremos e os dons ficarão adormecidos no nosso coração, em nossa vida. As mudanças em tudo nos levam ao aperfeiçoamento espiritual. Se bem verificarmos, mudamos de minuto a minuto. O que fomos ontem é diferente de hoje. As diferenças são leves, mas um bom observador notará as transformações operadas por leis universais do Criador. Entretanto, existem em nós recursos com os quais, aliados à boa vontade e ao conhecimento, poderemos acelerar o nosso conhecimento espiritual. E o Espiritismo nos dá condições favoráveis para tal mister. O excelso benfeitor da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, nos trouxe todos os meios para que possamos usar com segurança, no devido crescimento espiritual, o Evangelho de vida. Estamos sendo chamados
e escolhidos para todas as mudanças de vida, no sentido de retirarmos do dicionário da nossa consciência o orgulho e o egoísmo, pai e mãe de todos os erros, de todas as distorções das leis naturais. Se aliarmos Jesus às modificações, sairemos da terra com as vestes nupciais, de maneira que a nossa entrada no mundo da verdade seja livre de muitos defeitos que trazíamos conosco, na liberdade que nos dá o amor. A doutrina dos Espíritos nos tira o medo da morte, pelo prazer de viver com a consciência tranquila. A verdade, aquela anunciada por Jesus, tem o condão de nos libertar de toda a ignorância, predispondo a alma à felicidade, começando aqui mesmo na Terra, mesmo que ela não tenha existência total na área do planeta. A erraticidade, tornamos a falar, para melhor ficar gravado em todos os corações, não caracteriza o estado dos espíritos inferiores, ou seja, quem está na erraticidade, os espíritos que não estão mais encarnados e voltou para o mundo espiritual. Nela se encontram diversas colônias espirituais, postos avançados de socorro para receber e instruir todos os espíritos recém-vindos da matéria. A matéria pode ser do planeta Terra ou outros planos que tem similaridade, equivalência também, que ainda impera a matéria. Como existem várias moradas na casa de nosso Pai, imagine, as colônias espirituais recebem espíritos de vários lugares, compatíveis com os seus sentimentos, sem, entretanto, ficarem órfãos da bondade do Criador, pois sempre receberão, por misericórdia, a visita dos benfeitores da verdade e do bem comum. Que Deus nos abençoe e que o livro dos Espíritos seja mais estudado pelos Espíritos encarnados, a fim de que facilite o despertamento da fraternidade universal, começando dentro do coração. E assim termina o comentário do Espírito Miramês. Veja, quando se fala erraticidade, nós estamos aqui equivalendo ao mundo espiritual. Então, espíritos que estão na erraticidade não são espíritos errantes, são espíritos encarnados que estavam vivendo na matéria, que desencarnaram, voltaram para a erraticidade, voltaram para o mundo espiritual. Então, nós, quando voltamos ao mundo espiritual, existem as colônias espirituais, como foi dito aqui, há várias moradas na casa do Pai. Essas moradas estão disponíveis para nós de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, muitos espíritos podem ir para determinadas colônias, outros vão para outras colônias. Qual é a diferença? A diferença é o estado, a situação que o espírito se encontra. Ou seja, a mentalização, como esse espírito vibrava. Então, de acordo com essa vibração, ele pode ir para uma colônia espiritual adequada àquele padrão vibratório. E lá, dentro dos desígnios da divindade, a misericórdia divina é tão grande para todos nós. Sempre estaremos sendo acompanhados pela divindade. Seremos visitados constantemente por espíritos de ordem elevada que se propuseram a trabalhar no mundo espiritual, a nos apoiar, nos ajudar quando nós ainda estamos numa condição inferiorizada. Então a divindade é tão grande que seja qualquer lugar da colônia espiritual que estejamos, sempre haverá misericórdia divina, sendo que nós receberemos nessas visitas e ajude, apoio, iluminação para que possamos o mais rápido possível, se nós estivermos numa condição muito inferiorizada, os bons exemplos, essa luz que vem da divindade pode nos recolher, nos colocando em condições melhores para que a gente continue a nossa trajetória. Voltando um pouquinho, o espírito adquire a sua própria maturidade espiritual, o seu próprio patrimônio espiritual, que vem das ações do coração, seja da bondade, da caridade, do amor ao próximo, e das ações do conhecimento, da sua intelectualidade. Então veja, nós temos que evoluir nas duas frentes, no campo da moralidade, o conhecimento moral, o avanço moral, e o campo da intelectualidade, o conhecimento das coisas. E isso nas nossas trajetórias, enquanto nós estamos na carne, ou seja qual for o planeta que nós habitaremos ou já habitamos, sempre estamos buscando esse aprimoramento. Então, esse acúmulo de conhecimento, seja no campo da intelectualidade ou no campo da moralidade, vai fortalecendo a nossa trajetória e vai facilitando as próximas encarnações, porque os esforços são nossos, tudo é de acordo com o nosso próprio mérito, porque senão, como que seria essa justiça de Deus, Ou seja, aquele que menos trabalhou, aquele que menos se esforçou, que procurou
se policiar, se corrigir, melhorar na sua conduta, ele com certeza ele vai ter um caminho menos trabalhoso, menos dificultoso. E aquele que por alguma razão estacionou, parou, ele terá mais dificuldade, porque ele vai precisar continuar a sua escalada, porque nós somos espíritos criados por Deus de forma simples e ignorante. Ou seja, na medida que nós formos avançando, nós vamos aprendendo, melhorando, vamos aumentando o nosso grau de consciência, a nossa consciência é o nosso guia. E como foi falado aqui, não há questão, no mundo espiritual, você vai ter mundos mais evoluídos e mundos menos evoluídos, colônias mais evoluídas, né, e colônias menos evoluídas, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Tá? Há várias moradas na casa de nosso Pai, então todos nós iremos para uma colônia quando nós não estivermos aqui. E lá continuaremos a nossa trajetória, as nossas preparações, né, e correções, né, com certeza talvez em alguma determinada encarnação possamos ter feito escolhas equivocadas que gerou um prejuízo para nós ou para o nosso próximo, teremos que fazer o quê? O entendimento disso, nos prepararmos para voltar, fazer a reparação disso, não é? Por isso que a desencarnação e a reencarnação, ela é uma constante até que nós atinjamos, no caso, a condição de espíritos puros, né? Para isso, vamos ter que realmente adquirir o conhecimento no campo da intelectualidade e principalmente da moralidade, que sim, são as virtudes do coração, da alma, né? Então, eu acho que foi aqui um ponto muito importante. E para finalizar, este intercâmbio, seja no momento que nós estejamos aqui no mundo encarnados ou enquanto estivermos no mundo, né, dos espíritos, esse intercâmbio é constante. Quando nós estamos aqui no planeta Terra, também nós temos aqui a existência de espíritos que estão conosco. Obviamente que não são todos, né, que têm essa capacidade de ver, de sentir, mas nós sabemos que este intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual ele é constante. Por essa razão, nós temos que estar sempre atentos, policiando o nosso pensamento, as nossas ideias, para que o nosso padrão vibratório aumente e nós possamos sempre ter uma energia positiva, atraindo para próximo de nós espíritos mais evoluídos que vão nos inspirar de acordo com as nossas necessidades, não é? Então, eu acho que é isso para o dia de hoje. Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.